Bom dia a todos, obrigada Dia, aos que estão aqui começou. conectados Bom hoje dia. conosco. Bem-vindos ao webinar Reduza Custos e Otimize Processos Operacionais por meio da gestão eficiente de utilities. Esse webinar está sendo promovido pela NX. A NX é a empresa do Grupo Enel dedicada ao desenvolvimento de produtos inovadores soluções digitais em setores em que a energia está mostrando o maior potencial de transformação: cidades, residências, indústrias e mobilidade elétrica. Leandro é executivo com 25 anos de experiência no mercado de tecnologia, da informação e no setor elétrico. Ele tem passagens por grandes empresas como IBM, DXC e Enernoc, recentemente incorporado aos negócios da Enelx. Atualmente, Leandro de Abreu, ele é diretor da unidade de negócios para clientes corporativos da Enelx. Braulio Patriota é formado em tecnologia de processamento de dados e MBA em gerenciamento de projetos. Ele atua na Enelx na área de projetos, relacionamento com clientes e arquitetura de soluções para a América do Norte e América Latina. Ao longo do nosso webinar, vocês podem enviar perguntas a qualquer momento. E no final, a gente reservou um espacinho para poder responder as suas perguntas. Vou passar a palavra agora para o Leandro. Obrigado, Luciana. Queria agradecer a todos pela presença aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre a Enelx e um pouquinho sobre o mercado, tá bom? Antes do Braulio entrar efetivamente no webinar, no objetivo do webinar aqui. Então, quem somos nós? Quem é a Enelx? A gente pode ver aqui, pessoal, a Enelx é uma empresa global. Estamos presentes nos 5 continentes. Aqui na América do Sul, mais pertinho de nós, temos Colômbia, Peru, Chile, Argentina e Brasil. Enelx, como todos sabem, é o braço de tecnologia e inovação do Grupo Enel, multinacional italiana, líder do setor de tecnologia. Ok? A gente, pessoal, como propósito, a gente oferece uma plataforma de serviços integrados de tecnologia e a gente é uma fábrica de soluções inovadoras, tá? A gente nasceu há 3 anos e meio, e nesse tempo a gente foi colecionando um aumento de portfólio através da aquisição de empresas líderes e de soluções inovadoras. Então aqui estão alguns exemplos. A gente tem a Demand Energy, que é líder global de soluções de storage. A Enernoc, como a Luciana falou, empresa da qual sou oriundo, ela é líder global em soluções de demand response e de plataformas de gestão de tecnologia, e Motorworks, com um produto super inovador em carregador de carros elétricos, e a Ufinet, a última aquisição da empresa, que tem soluções de fibra ótica para o mercado de telecomunicações. Então, vocês podem ver o trabalho amplo de focar na inovação para o mercado de energia. E por que isso? A gente observou um movimento do mercado, do mundo, focado em 4 pilares: a descarbonização, eletrificação, a digitalização e, claro, no centro de tudo, os clientes. Quando, olhando para o futuro, a gente consegue prever 60% das energias renováveis vão estar presentes no mercado até 2040, ou seja, um horizonte muito pequeno de 20 anos, todo mundo buscando por novas fontes de energia. Da mesma maneira, a eletrificação. A gente costuma falar que a eletrificação não é futuro, já é presente. Transportes que estão abandonando combustíveis tradicionais e buscando novas formas de eletricidade, de energia para abastecimento já é realidade. A digitalização, pessoal. Hoje, dados se confundem com a gente aqui, nesse momento onde todos estamos trabalhando de casa, a gente precisa da tecnologia e os dados estão aí para ajudar a tomada de decisão e a gestão mais inteligente e eficiente. E, como eu falei, no centro de tudo, os clientes. A cada ano que passa, novos clientes entram no mercado consumidor com novos comportamentos e trazendo novas expectativas. Então, esse conjunto é o que levou a Enel a buscar um reposicionamento e a construção da Enelx. A Enelx
hoje presente no Brasil, como eu comentei, ela é dividida em 4 grandes pilares, cada pilar focado por um tipo de mercado. O primeiro pilar, o e-industry, focado no mercado B2B. O segundo pilar, focado nas cidades inteligentes, soluções de mobilidade e iluminação inteligente. O terceiro pilar, focado em levar tecnologia, conforto e serviços adicionais aos usuários finais de suas casas. E o último pilar, não menos importante, trabalhando com soluções de recarga de carros elétricos. Nossa missão é viabilizar a eletrificação. Então, quando a gente olha esse portfólio completo, a gente consegue ver que aqueles pontos enxergues, né, na construção da NX estão traduzidos em produtos para que a gente possa viabilizar a transformação que a gente vislumbrou. Dentro de industry, pessoal, ou seja, dentro do mercado corporativo, a gente tem 5 grandes soluções. A gente tem soluções de energia solar, sendo a autogeração, onde a gente pode ajudar o cliente a construir a sua própria planta de geração solar, ou até estratégias de geração distribuída. Temos a plataforma do BM, que nós vamos ver aqui nesse webinário, e que consiste na gestão do teu ambiente de consumo de energia através das faturas de utilidades. Temos o Energy Management, que é uma plataforma de gestão online de energia. Temos soluções de infraestrutura elétrica, independente da estratégia de aumento de consumo ou redução de custo. Temos essas soluções de construção e otimização de infraestrutura elétrica. E, como eu venho citado, a mobilidade elétrica, que está presente também na estratégia do ambiente corporativo. E por que a gente montou um portfólio abrangente, passando por plataforma, indo até a construção e definição de estratégia de geração solar? Primeiro ponto, todas as empresas elas têm necessidade de controlar custos. E energia ela tem se tornado um dos principais elementos de custo de qualquer empresa. Outro elemento fundamental é sustentabilidade. Seja por obrigação governamental, seja por padrões internacionais, a preocupações com índice de sustentabilidade passa pela gestão energética. O outro ponto fundamental que a gente gosta de se posicionar é aportar o nosso conhecimento, aportar os nossos consultores para que a empresa se dedique ao core do seu negócio. E, claro, todo mundo precisa hoje de um parceiro que o ajude a olhar de fim a fim algum ponto específico, estratégico e importante no seu business para que a sua empresa possa crescer. E essa é a missão que a NX se propõe. Quando a gente olha um pouco o mercado, pessoal, e principalmente o momento que a gente está vivendo hoje, muitas perguntas aparecem sobre o presente, o futuro, como vai ser o novo normal, não é? E olhando cada setor, a gente vê um momento de crescimento ou diminuição da atividade econômica para o setor, mas quando a gente olha para o futuro, a gente vê um novo restabelecimento. Então aqui a gente quis mostrar de uma maneira muito ampla como que a gente enxerga a demanda para alguns mercados. A gente pode ver, por exemplo, aqui no nosso canto esquerdo superior, o mercado de telemedicina, que experimentou um crescimento elevado no momento de pandemia, a gente entende que vai permanecer alto. Ou lá do outro lado, no canto inferior direito, a gente conseguiu ver um decréscimo de demanda em alguns segmentos, como restaurantes, entretenimento, e que aos poucos isso vai levar à retomada. Para cada tipo de mercado, para cada comportamento, a necessidade de repensar, de gerir o seu consumo e o seu comportamento em relação à energia é fundamental. E é para isso que a gente está aqui, para a gente pegar esse momento, pensar no seu negócio, pensar no comportamento da sua indústria e dos seus clientes e ver como que nós podemos ajudá-lo a entender e tomar as melhores decisões em relação à gestão de energia. Por isso eu vou chamar aqui o meu colega Braulio para continuar esse webinário e agradeço a todos
pela participação. Muito obrigado. Pessoal, bom dia. Obrigado, Leandro. Hoje nós vamos estar mostrando para vocês e falando um pouquinho sobre uma das soluções da Enel X para auxiliar os nossos clientes nessa gestão de eficiência energética e gestão de custos, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho como que nós podemos fazer essa gestão de custos. Qual a melhor maneira, né? Existem várias formas de trabalhar com gestão de custos, mas uma coisa que todos nós sabemos é que para ter uma tomada de decisão melhor, uma gestão melhor, nós precisamos de uma base de dados confiável. Então, não adianta nada nós fazermos uma estratégia sem que tenhamos em nossas mãos dados que possamos confiar para poder, a partir daí, tomar as decisões necessárias. Bom, e quando nós falamos de eficiência energética, existem várias fontes de informações, né? Vários serviços distintos, mas uma das bases de informação que são mais acessíveis, que estão nas nossas mãos, são as faturas de energia elétrica. E a partir delas, nós temos muita riqueza de informação, onde nós podemos monitorar todo o custo de energia elétrica para auxiliar na gestão de custos da empresa. E sabemos também que os custos de fatura não estão somente na fatura de energia elétrica, mas também temos custos em faturas de água, de gás e vários outros tipos de serviços agregados a uma empresa, né? Então, como é que nós podemos consumir isso tudo, coletar, agregar essas informações, sabendo ainda que nem sempre as nossas faturas estão 100% corretas, né? Nós sabemos que de vez em quando acontecem alguns erros das distribuidoras, e como é que nós conseguimos evitar esse tipo de problema para ter certeza que estamos com uma base de dados confiável. É aí que nós entramos com uma das soluções da Enel X para os nossos clientes, que se chama UBM, que é o Utility Bill Management, é a gestão de faturas de uma empresa, né? Então, esse é um serviço que nós temos, a solução Software as a Service, onde nós convertemos os dados das faturas em uma base centralizada de informações e relatórios. E não somente essa conversão de dados, mas também um serviço de validação, para que tenhamos certeza que os dados que estão na fatura, eles vão estar disponibilizados para o cliente da forma correta. Então, qual que é o benefício que isso traz? O cliente ele tem nas mãos deles os dados centralizados e os relatórios padronizados, metodologias de cálculo, né? O cliente ganha visibilidade no consumo, custo e também em KPIs, e também tem indicadores de sustentabilidade, né? Esses indicadores estão na plataforma, uma vez que nós processamos os custos e os consumos energéticos. Com esses consumos, nós conseguimos projetar as emissões de CO2. Então, o BM também dá esse apoio de controle de sustentabilidade do portfólio do cliente. Também isso traz toda uma organização, a simplificação do processo. A gente sabe a dor de cabeça que muitas vezes, ter que ficar coletando fatura de diversas distribuidoras, diversos serviços. Tem empresas que têm relatórios fragmentados, né, em vários departamentos. Tem muitas vezes só de você conseguir coletar esses relatórios, coletar cópias de fatura, já é um grande trabalho. Então, o UBM ele consegue simplificar, organizar tudo isso para trazer da forma mais simples possível, mais objetiva para o cliente, esses insights no consumo e custo do cliente. E um extra também é a identificação de oportunidades de redução. Ou seja, com todos esses dados, o UBM traz insights para o cliente de custos que nós recuperamos, né, através de validação de faturas, como a gente mencionou. Tem distribuidoras que não cobram corretamente clientes, então, através desse serviço, nós conseguimos validar se as distribuidoras estão cobrando corretamente o cliente, independente se é mercado cativo ou livre. E também nós apontamos custos que o cliente pode evitar no futuro, que nós vamos estar falando um pouquinho mais para frente. Uma das coisas que nós gostamos sempre de ressaltar é que o UBM ele não é uma plataforma online, não é simplesmente um software. É muito simples entregarmos um software na mão do cliente, falar, está aqui um relatório, agora se vira. Então, não é assim que a Enel trata os clientes. Então, nós temos todo um serviço, um back-office, que trabalha junto para checar e fazer essa validação do cliente, né? Então, o cliente ele recebe, de um lado, todos esses insights na plataforma, com relatórios bem detalhados, e, por outro lado, também ele sabe que tem toda uma equipe trabalhando nessa análise de dados, investigando cobranças suspeitas, desvios de comportamento, entrando em contato com a planta para averiguar informações básicas para as nossas investigações, e até o contato com a distribuidora para investigar mais a fundo, por exemplo, se há um erro de leitura, um erro no medidor, se há uma cobrança errada. Nós
pedirmos mais informações, solicitar correções por erro de cobrança. Então, o cliente ele sabe que não só ele vai conseguir ter os dados das suas faturas de forma online, mas também existe uma equipe trabalhando e analisando todos aqueles dados da fatura, aquela cobrança, para ter certeza que ele está sendo cobrado da maneira correta e que os dados que ele vai estar analisando são dados confiáveis, né? Bom, só para falar um pouquinho agora da cobertura do serviço BM, né? Nós somos uma empresa que já processa hoje em dia faturas de mais de 100 países, então nossa plataforma, nosso serviço tem uma capacidade global. Nós gerenciamos mais de 90 mil contas ao redor do globo com um gasto anual de 5,5 bilhões de dólares. Então temos muitos clientes globais, como vocês podem ver, aqui estão apenas alguns dos nossos clientes, e um grande benefício que eles veem na plataforma UBM, por ter esse alcance global, é conseguir gerenciar todas as suas faturas de energia elétrica, de água, de gás, de lixo reciclável, não reciclável, outros tipos de combustíveis, de todos os seus países, de todo o seu portfólio, em uma única plataforma, trazendo visibilidade de consumo, custo, emissão de CO2 e todas as projeções possíveis que eles podem precisar. Bom, e o que tem na plataforma UBM, né? O que traz nesses insights? Queria abordar só 3 aspectos aqui da plataforma, né? Um é a praticidade, a simplicidade também dos relatórios, a informação de detalhes e também a flexibilidade dessa capacidade, ou seja, nós temos dashboards customizados para cada tipo de usuário, né? Então, a gente sabe que cada pessoa, cada usuário quer ver um tipo de informação diferente. O pessoal de financeiro quer ver algumas informações, os executivos, os gestores de portfólio querem ver outras informações, o pessoal de sustentabilidade quer ver um tipo diferente de informações. Então, nós entrevistamos todos os usuários para saber o que eles gostariam de visualizar, né? Cada tipo de perfil de usuário. E aí nós customizamos esse tipo de dashboard para que o cliente, com um clique, ele tenha uma visualização rápida daquilo que é importante para ele. E aí, um outro passo é a riqueza de detalhes, ou seja, o cliente ele consegue organizar o portfólio dele para ter os relatórios da maneira que ele precisa, estruturado, e ele vai ter informações genéricas do portfólio, organizadas por regiões, vai ter detalhes sobre as plantas dele, né, o ponto de contato, todas as unidades consumidoras que estão atreladas àquela planta, com um clique em cada uma daquelas contas de unidades consumidoras, seja de eletricidade e água, o cliente consegue ter acesso a todo o histórico de faturas. Então, o cliente ele consegue armazenar 5, 10 anos de histórico, ou seja, alguns dos nossos clientes eles têm o UBM como uma base central de repositório de faturas, não só os detalhes que nós processamos, mas também a cópia da imagem, os PDFs, né? E para cada fatura que nós processamos, o cliente consegue ver o detalhamento, né, de todos os itens que nós podemos extrair. Então, sabemos que cada fatura tem um layout diferente, cada tipo de fatura tem informações diferentes. Então, quando nós recebemos essas faturas no nosso escritório, nós analisamos, criamos essa base de validação para aquele tipo de fatura, para ter certeza que nós consigamos extrair o máximo possível de detalhes de cada fatura, consigamos validar todas aquelas cobranças. Então, o cliente ele tem um visual rápido e simples ali do seu portfólio, com as informações básicas que ele precisa por tipo de usuário, e precisando averiguar mais detalhes, ele consegue ter todo o detalhamento de suas plantas, o histórico de faturas. Se ele quiser baixar o histórico, está tudo na mão dele. Se ele quiser ver um detalhe, o nome de uma linha daquela fatura está disponível para ele. E também nós temos um módulo na nossa plataforma, que é o de Business Intelligence, onde nós conseguimos customizar esses relatórios. Ou seja, além de todos os relatórios que já estão prontos na plataforma, o cliente ele pode ter a capacidade, a flexibilidade de conseguir selecionar campos específicos, desde o nível de planta até o detalhamento de cada fatura, adicionar filtros, escolher o tipo de gráfico que ele quer, como que ele quer visualizar em tabela, gravar aquele relatório, programar a entrega automatizada e ainda criar dashboards personalizados para ele. Então aqui você vê que é bem interessante como que o BM ele traz informações de maneira rápida para o cliente, fornece detalhes para análise e investigações mais profundas e ainda traz essa flexibilidade para capacitar uma customização do cliente naquilo que ele quer visualizar. Bom, agora, qual é o resultado disso tudo, né? Qual é o benefício desse serviço para os nossos clientes? O que isso ajuda na gestão de custo dos nossos clientes?
Primeiro são os dados centralizados. Então, a gente acabou de falar aqui a dificuldade, às vezes, que é de coletar informação para se fazer um estudo, uma análise e tomar uma decisão. Às vezes, você tem que ficar entrando em diversas plataformas de distribuidora, baixando o histórico, nem sempre está disponível, tem que ficar ligando para a distribuidora. Em outros casos, você pede informação, a distribuidora não te dá informações completas, departamentos têm relatórios de formas diferentes, então, de cara, a gente consegue centralizar todo esse repositório. Então, como nós falamos, alguns clientes globais nossos, eles conseguem, em uma única plataforma, ter diversos anos de histórico com todos os detalhes e todas as cópias das faturas, tudo de forma centralizada, né? Então, isso aí, para alguns clientes, só essa parte de conseguir centralizar esses dados já é essencial para eles, é muito importante. E aí, em segundo, essa visibilidade. Ou seja, uma vez que nós temos esses dados, o cliente ele começa a analisar relatórios, ele tem uma base de dados padronizada. Ou seja, a gente vê relatórios de empresas muitas vezes de forma fragmentada, com cálculos distintos, separados, e no UBM ele consegue padronizar isso, consegue acompanhar todo o portfólio, a projeção, a eficiência do ano atual, do ano anterior, de um período, o que está projetado de consumo, de custo, os KPIs, tudo de forma centralizada e padronizada. E ele consegue ter esses detalhes, desde o nível de portfólio, regiões, plantas, até cada unidade consumidora, né? Um terceiro benefício são as oportunidades de economia ou de redução de custos, né? O que seria isso? Nós falamos de validação de faturas, né? Então, como nós processamos detalhes, há toda a análise. Então, seja fatura do mercado cativo, do mercado livre de energia, seja fatura de água, de saneamento, de lixo reciclável, não reciclável, nós criamos toda uma estrutura para conseguir validar aquilo. Então, antes de processarmos qualquer fatura, nós temos que ter certeza que tem uma base confiável ali de validação para que possamos averiguar que tudo que está sendo recebido está sendo cobrado do nosso cliente de forma correta. Então, muitas vezes nós encontramos erros de faturamento, e é muito comum, e nós entramos em contato direto com a distribuidora, apontamos o erro dele, já solicitamos a correção da fatura, e logamos todas as nossas investigações na plataforma, ou seja, o cliente ele consegue ter visibilidade de tudo que foi investigado para ele, tudo que foi recuperado de crédito. E não somente o que foi recuperado, mas também visibilidade no que ele pode evitar para o futuro. Ou seja, sabemos que algumas coisas, como multa por atraso de pagamento, multa por fator de potência e cobranças similares, não é possível recuperar aquele crédito. Então, o cliente ele fala, através do relatório, ele consegue ter essa visibilidade do que ele pode evitar no futuro, né? Então, a gente sabe que daqui para trás não é possível recuperar esse crédito, mas o BM vai trazer essa visibilidade e falar, olha, se a gente trabalhar em cima disso aqui, vocês conseguem reduzir e evitar isso aqui no futuro. Um quarto pilar também de benefício é a sustentabilidade, né? Ou seja, nós sabemos o quão importante hoje é ter o controle das emissões de carbono. Então, a plataforma UBM já tem relatórios de emissões de CO2 e temos até módulos avançados para poder personalizar os fatores de emissão por cada região, por cada conta, se for necessário. Módulos também de energia renovável. Então, para alguns clientes nossos, especialmente clientes globais, é de suma importância ter esse controle aí. Eles conseguem encontrar na plataforma UBM os relatórios que eles precisam. Por último, nós falamos a organização dos processos, né? Então, desde a forma de coleta, centralização de dados, visibilidade, a empresa ela tem essa capacidade, através do serviço UBM, de centralizar esse serviço, padronizar e organizar todo o seu processo. E com isso, muitas vezes, agiliza toda essa coleta e extração de dados para poder trazer um insight mais rápido para o cliente, para uma melhor tomada de decisão, e também esse benefício indireto da melhoria do processo, né? Ou seja, o cliente ele consegue ter essa redução de custo nessa melhoria do processo interno dele, nessa agilidade. Então, o BM ele traz, se fôssemos resumir, esses são alguns dos benefícios desse serviço. Ô Braulio, desculpa te interromper, mas é porque você estava falando agora sobre oportunidades de economia e a gente recebeu uma pergunta, eu acho super pertinente fazer justamente agora. Legal. A pergunta é a seguinte, em média, quanto um cliente economiza com a validação das faturas? Essa é a pergunta de ouro, né? Todo mundo quer saber, poxa, quanto é que eu economizo com essa análise, né? Quantos erros que vão ser achados, qual o valor que eu vou conseguir recuperar. Isso é algo muito imprevisível. Então, só para a gente ter uma ideia, a nível global, isso varia de 1% a 3% do gasto do cliente.
mas nós podemos prometer isso para o cliente? Não dá para prometer através de erros de fatura, porque tudo depende muito do país, da localização, o portfólio do cliente, quais as distribuidoras, né? Tem distribuidores que cometem mais erros, outras menos. Então, é difícil, muito difícil a gente prometer para o cliente que ele vai conseguir reduzir. Então, a gente sempre tenta colocar o foco nessa gestão. Então, é trazer uma base de dados confiável, centralizada, essa eficiência no processo, que isso já vai trazer uma melhoria de custos para o cliente, e através disso aí, implementar ações, né? Então, em cima dessas ações é que nós vamos ver essas reduções. Então, a gente sempre foca nisso aí. O UBM, esse serviço do UBM é uma ferramenta muito poderosa para auxiliar o cliente nessa redução de custos através de ações. E seja ela dando insight para o cliente, ou através até mesmo de consultoria que nós prestamos, muitas vezes guiando o nosso cliente como reduzir esses custos, né? Então, a gente costuma falar que o erro de crédito recuperado por fatura é a cereja do bolo, ou seja, com toda essa eficiência, essa organização de processo, você vai conseguir ter uma melhor gestão dos seus custos. E nós também podemos encontrar erros de faturamento. Espero ter conseguido responder a... Obrigada, legal. Obrigada, Bravo. Deixo com você de novo. Valeu. Bom, então o serviço UBM, a gente vai falar um pouquinho aqui dos tipos de serviço, né, os pilares de serviço que nós temos. Então, o UBM ele é muito customizável. Nós temos um centro de processamento aqui no Brasil e tem diversas pessoas ali e nós conseguimos ter uma escalabilidade de serviço e personalização dos níveis de serviço. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho dos pilares desse serviço e como que nós conseguimos customizar isso aí para cada cliente de acordo com sua necessidade. O primeiro pilar é a aquisição das faturas, né? Então, sabemos que para ter uma base de dados, nós temos que conseguir informações para organizá-las. E uma das grandes dores que a gente sempre vê dos nossos clientes é essa dificuldade de conseguir baixar a fatura, não consegue ter acesso aos dados completos, fica ligando para a distribuidora, nem sempre consegue as informações. E aí que nós entramos com esse serviço de download de faturas, onde nós conseguimos receber as faturas das distribuidoras. Em alguns casos, dependendo da distribuidora, nós criamos uma conexão direta com eles para buscar os dados de forma eletrônica, né? Seja EDI, XML, outros tipos de formato eletrônico, através dessa automação. E também temos uma equipe no nosso centro de processamento que faz todo esse monitoramento de coleta de dados. Então, se está faltando alguma informação, a gente consegue monitorar isso para o cliente. Se precisar, a gente vai manualmente, baixa uma fatura que está faltando, se houve algum erro de conexão. Se a distribuidora não gerou a fatura em tempo, a gente entra em contato para saber o que está acontecendo e pedir uma cópia da fatura, ou então, pelo menos, saber qual o insight que está por trás daquilo ali, né? Quanto que nós vamos receber. Então, toda essa parte de aquisição de faturas, nós temos todo esse sistema de automação e também uma equipe trabalhando por trás disso para averiguar que o cliente ele vai ter seus dados completos na base de dados do UBM. E aí, uma vez recebidas as faturas, nós temos uma outra parte, que é de processamento e validação, né? Onde nós extraímos o máximo possível de informação das faturas, ou seja, não são simplesmente informações genéricas, como o consumo total, o custo total, ou a demanda. Nós temos uma análise para extrair detalhe por detalhe da fatura de tudo que é relevante para aquele serviço. E aí o cliente ele consegue ter um insight, um detalhamento, e para que possamos também validar isso aí, né? Ou seja, uma vez que nós criamos essa estrutura, nós extraímos o máximo de informação e também fazemos a validação daquelas cobranças, para averiguar que se tudo que está sendo cobrado ali está correto de acordo com a tarifa de mercado cativo ou mercado livre. E aí vem um terceiro pilar, que é investigação e representação. Com base nessa extração de dados e validação, nosso sistema começa a apontar diversos itens onde nossos analistas vão olhar e investigar mais profundamente aquilo, né? Então, se há um desvio de consumo, quando a gente analisa o histórico do cliente, vê que está um consumo muito alto, a gente manda um alerta para o cliente, entra em contato com a planta, questiona se aquilo era esperado, né? Se houve alguma construção, alguma obra, se houve ampliação da área, para saber se realmente era esperado aquele tipo de consumo. Quando não é esperado aquilo ali, então a gente vai para a distribuidora e começa a investigar se há algum erro no medidor, se houve um erro de leitura, se houve um erro na geração da fatura. Então, nós estamos em contato tanto com a planta quanto a distribuidora para averiguar esses tipos de comportamento e erros de faturamento, né? Então, se através da nossa validação, de cara nós já encontramos um erro, a gente já vai direto na distribuidora, aponta o erro, solicita a correção, solicita o crédito, e isso tudo fica registrado para o cliente visível. Então, é um
um serviço muito robusto, que traz detalhe para o cliente e também já trabalha nessas validações, né? E aí um quarto pilar é o contas a pagar. Então, alguns clientes nossos, eles gostam muito desse serviço, especialmente aqui no Brasil está sendo muito solicitado. Por quê? Porque ele centraliza e padroniza o pagamento. Então, muitos clientes, às vezes, eles têm as faturas dos dados centralizados, mas não sabe se a planta já pagou, o que está pago, o que não está pago, como fazer a projeção de custos, né? Então, com esse serviço de contas a pagar, nós redirecionamos as contas do cliente para o nosso escritório, nós recebemos e fazemos toda essa extração de dados, essa validação, e diariamente entregamos um arquivo de contas a pagar. Então, a preocupação do cliente é simplesmente receber esse arquivo, que carrega no seu sistema ERP, né? Nós trabalhamos na integração de vários sistemas, é muito flexível isso aí. Então, de acordo com a necessidade do cliente, ele diz como que ele quer receber esse arquivo de contas a pagar, nós enviamos, e ele simplesmente entrega o pagamento à distribuidora. E com essas informações de pagamento que o cliente nos envia, no próximo ciclo, nós vamos checar se a distribuidora não está aplicando multas por atraso indevidamente ou se não há nenhum saldo devedor em aberto também indevidamente. Ou seja, com as informações de pagamento do cliente, nós conseguimos fazer e fechar esse ciclo aí para o cliente tenha todo o seu pagamento de forma padronizada e centralizada para todo o seu portfólio. E por último também são os serviços de consultoria, né? Onde nós fazemos análises tarifárias e sugestões de mudança para os nossos clientes, fazemos também gestão de mercado livre, né, e representação junto à CCE, tem serviços personalizados, então além de todo o nosso escopo de serviço, tem alguns clientes que ele têm necessidades muito específicas e nós analisamos e customizamos, seja um relatório ou um processo diferenciado. Então é uma solução muito robusta aqui, que trata desde a aquisição de dados, processamento, validação, contas a pagar e, se o cliente precisar, também esse serviço de consultoria, né? Bom, aqui agora a gente vai mostrar só um exemplo de um serviço aqui que está sendo um dos mais solicitados no Brasil, que é o que chamamos de UBM AP, é o Accounts Payable, que é esse que nós acabamos de falar do contas a pagar, né? Como é que funciona isso aí? A fatura vem da distribuidora direto para o centro de processamento do UBM. Então, inicialmente, nós redirecionamos todas as faturas para que nós possamos receber a fatura antes do vencimento já, para poder organizar o arquivo de contas a pagar do cliente. Nós processamos todos os dados, ou seja, fazemos a extração daqueles dados, fazemos a validação, deixamos centralizado de forma online todo o detalhamento da fatura, juntamente com a cópia daquela fatura, né? A imagem em PDF. E aí, o cliente vai ter tudo centralizado ali e os relatórios vão estar disponíveis para ele de forma online, que são atualizados diariamente. E todo dia, de acordo com o volume de faturas que a gente vai recebendo, nós vamos compilando e entregando um arquivo de contas a pagar para o cliente de acordo com o que ele precisa. E a única preocupação do cliente é enviar o pagamento para a distribuidora. Ou seja, no próximo ciclo, nós recebemos toda essa fatura novamente, conseguimos validar os pagamentos e tudo para entregar o arquivo de contas a pagar com as informações que o cliente precisa, né? E como nós falamos, esse tipo de serviço, que está sendo muito procurado aqui no Brasil, ele cobre toda essa organização de processos, né? Essa centralização de dados, a visibilidade e padronização desse processo e a redução de custos, né? Então, muitos clientes nossos conseguiram reduzir multas por atraso de pagamento utilizando esse serviço, porque nós estamos monitorando todas as faturas e entregando para eles de forma padronizada os valores a serem pagos. Então, isso tem sido um serviço muito forte aqui no Brasil, onde os clientes visam muito, especialmente pela redução de multas por atraso de pagamento e conseguir ganhar uma melhor visibilidade das faturas do seu portfólio e ter um controle melhor de tudo que já está pago e tudo que está em aberto. Bom, então só para encerrar esse assunto aqui do UBM, isso que a gente queria mostrar, né, que não é uma plataforma, não é simplesmente um software, ele é um serviço. E nós trabalhamos junto com o cliente para poder ajudar ele nessa redução de custo, né? Compreender onde que a gente está encontrando oportunidade de redução, onde é que há uma falha, onde pode ser melhorado algum processo, algumas ações que a gente pode tomar para evitar
alguns custos no futuro e tentar fazer essa redução, né? Então, o BM ele trabalha desde a aquisição da fatura, a validação das cobranças, traz relatórios centralizados, monitoramento de KPI, relatórios de sustentabilidade e ecoeficiência. Isso tudo ajuda o cliente a ter decisões inteligentes, né? Então, o serviço do BM, essa solução, ela é uma junção de plataforma e um back-office que combina toda essa solução para trazer uma gestão centralizada e mais eficiente para o cliente, das suas faturas de energia, água, gás e todo o seu portfólio de faturas, né? Bom, Braulio, eu vou interromper novamente, porque tem uma outra pergunta que a gente recebeu e que faz sentido nessa intervenção. Quais os KPIs que vocês monitoram, Braulio? Legal. O BM ele já tem alguns KPIs padrão no relatório, né? Temos relatórios de controle de consumo, de custo, e aí o cliente ele consegue tirar isso aí através de KPIs, alguns KPIs padrão que nós temos, que são a área da planta, né, por metro quadrado. Então o cliente consegue ver quilowatt-hora por metro quadrado, temos número de funcionários naquela unidade, temos número de computadores, isso aí já são alguns KPIs que estão padrão na plataforma. Mas também o UBM ele tem uma ferramenta que se chama KPI Manager, onde ele consegue criar seus próprios KPIs. Então, o cliente ele configura os KPIs, a frequência que ele vai entrar aquela informação na plataforma, e ele consegue tirar aqueles mesmos relatórios utilizando seus próprios KPIs. Então, o BM tem KPIs padrão, mas também tem toda essa flexibilidade de capacitar o cliente a criar seus próprios KPIs, né? Porque a gente sabe que para cada indústria, cada tipo de serviço, eles têm um KPI que são relevantes para eles. Então, esse módulo ele foi feito exatamente visando isso aí, trazer essa flexibilidade para o cliente, conseguir customizar os KPIs. Tá okay? Ótimo, Braulio. Respondido. Beleza, obrigado. Bom, agora nós vamos citar aqui dois exemplos, né, de cases do serviço BM. Um é um exemplo de um cliente global nosso e o outro é um exemplo de cliente local, aqui no Brasil. Então, a General Motors, que é uma indústria muito grande, todos conhecem, eles utilizam o serviço do BM há 20 anos. E hoje em dia, nós processamos faturas de mais de 20 países para eles e também monitoramos aproximadamente 1.700 unidades. Ou seja, todo o portfólio deles de energia, de água, todas as suas faturas estão centralizadas no mundo inteiro com diversos anos de histórico, né? E isso aí ajudou muito a eles a organizar esse pagamento. Então, sabemos que aquele serviço de AP que nós mencionamos, para alguns países, não é possível realizar ele, mas onde é possível, nós redirecionamos todas as suas faturas e organizamos e padronizamos esse pagamento. Então, eles fizeram todo esse controle de nível de pagamento e até tem níveis de aprovação de pagamento diferentes para cada região. Um outro benefício também é a parte do orçamento, né? Eles utilizam muito o BM para fazer as projeções de custo. Então, o BM já tem, com base no histórico, o BM consegue projetar consumo de energia, custo, e a gente pode também customizar isso aí. E, em alguns casos, eles querem até um orçamento, um budget customizado para cada país. Ou seja, nós temos essa capacidade de ver a necessidade do cliente e customizar essa projeção de custos, né? Inclusive, temos até módulos específicos para isso. Outra coisa também é a sustentabilidade, ou seja, todo o controle de emissões de CO2 e a parte ambiental do mundo inteiro está centralizado no BM para eles, ou seja, o BM é uma ferramenta essencial para eles na parte ambiental, onde eles fazem um acompanhamento de todos os países e da emissão de CO2 de todos eles. Inclusive, nós temos até alguns módulos específicos onde eles customizam fatores de emissão para que eles possam ter um detalhamento bem preciso e um controle bem rígido sobre essa parte ambiental. E, em termos de economia, né, redução de custo, desde que eles começaram esse serviço lá em 97, nós já apontamos para ele, trouxemos nos nossos relatórios de investigações, 49 milhões de dólares em custos recuperados ou apontamento de custos evitáveis. Então, para vocês verem um volume de coisas que são registradas na plataforma e como que a GM, sendo uma indústria, né, a nível global, ela consegue fazer todo o controle de faturas utilizando um único serviço da Enel X.
Um outro exemplo bacana que nós temos aqui é um dos maiores grupos de lojas de varejo no Brasil, que eles adquiriram o serviço BM para poder padronizar seu fluxo de pagamento. Então, eles tinham muita multa por atraso de pagamento e queriam trabalhar em cima disso. Eles tiveram interesse no nosso serviço do AP e contrataram isso aí para poder, primeiro, centralizar o pagamento, para ter mais controle, padronizar e ter visibilidade do que está pago e o que está devendo. Então, foi uma ferramenta muito eficaz para eles terem essa visibilidade e poder trabalhar em cima dessas reduções para poder automatizar. Segunda, a visibilidade, ou seja, com esses dados centralizados, eles trabalharam conosco para ter relatórios de projeção de custos customizados. Então, além dos relatórios que tinham no BM, eles queriam ver dados específicos importantes para eles, e nós trabalhamos junto com eles para construir essas projeções de custo e fazer o acompanhamento mês a mês, né, do que foi gasto realmente e o que estava projetado. Economias. Esse aqui é um caso muito interessante que, em 1 ano e meio de serviço, nós encontramos aproximadamente R$400 mil em erros de faturamento. Ou seja, muitos erros das distribuidoras. Nós entramos em contato, comprovamos o erro da distribuidora, solicitamos o crédito e em 1 ano e meio de serviço eles conseguiram recuperar aproximadamente R$400 mil em erros de faturamento das distribuidoras. E outra coisa importante também são os insights, ou seja, nessas investigações nós encontramos mais de 3 milhões em custos evitáveis, ou seja, o cliente ganhou visibilidade do quanto ele estava pagando a mais, ele tinha um gasto que ele não tinha visibilidade antes, e com essa centralização de dados e esse registro desses custos evitáveis, ele ganhou visibilidade e começou a trabalhar para reduzir aqueles custos. Então, foi bem interessante que esse cliente específico, em 1 ano e meio, nós conseguimos encontrar muitos erros de faturamento e buscar créditos, e também apontamos uma enorme quantidade de custos evitáveis, onde eles estão trabalhando para poder reduzir isso aí, né? Então, são 2 casos distintos de um cliente global e um cliente local, mas que eles usam a plataforma e têm necessidades diferentes e serviços diferentes para poder atender aquilo que eles precisam, né? Ou seja, a Enel X, através do serviço BM dessa solução, a gente conseguiu auxiliar nossos clientes nessa gestão de custos, mostrando para eles onde que é possível trabalhar e melhorar e trazendo toda uma eficiência operacional, uma melhoria de processo também e um melhor controle e centralização de informações, né? Bom, gente, eu queria agradecer a atenção de vocês, a presença de vocês, o tempo que é muito precioso para todos. E, em cima disso, a gente queria abrir mais um tempinho, checar se tem mais perguntas aí. Obrigada, Leandro. Obrigada, Braulio. Sim, temos algumas perguntas aqui para vocês. E eu quero avisar o pessoal que levantou a mãozinha aqui, que pode mandar a sua pergunta pelo chat e eu vou trazendo aqui para o Leandro e para o Braulio. Vamos lá. Eu vou fazendo as perguntas e aí a gente vai combinando quem que responde, tá bom? Deixa eu pegar a minha colinha aqui, que foram algumas perguntas. Vamos lá. Primeira, a plataforma já está preparada para ler faturas das concessionárias de energia e água do Brasil? E se não, vocês conseguem ir acrescentando conforme o projeto? Sim, eu posso comentar em cima disso aí. Nós já temos diversas distribuidoras, concessionárias já mapeadas no Brasil, que nós já estamos prontos para receber essas faturas, tem centenas já programadas, só que o legal do UBM é essa flexibilidade, ou seja, como eu estava contando, antes de receber e começar o processamento da primeira fatura, nós analisamos qualquer layout novo e averiguamos como que nós vamos validar aquelas cobranças. Então, diariamente nós recebemos dos nossos clientes, olha, eu ativei uma unidade nova aqui, eu quero que vocês monitorem. E muitas vezes são faturas que já estão preparadas na nossa base de dados. Em outros casos aparecem uma fatura de uma distribuidora nova, um serviço novo, ou até mesmo uma tarifa diferenciada. E aí, antes da gente começar aquele processamento, nós já fazemos essa análise e preparamos toda a base de dados, ou seja, a gente tem essa flexibilidade, né? Diariamente nós recebemos faturas diferentes, faturas novas, com layouts novos. Então, nós temos milhares já de estruturas tarifárias programadas na nossa base e diariamente nós preparamos novas para poder validar novos tipos de fatura. Legal, então a resposta é sim, né, Braulio? Sim. Vamos lá. Próxima pergunta. Há uma possibilidade de integrar o BM a outras plataformas, como o sistema gerencial da empresa?
Eu posso pegar essa daí. Sim, a resposta também é sim. O BM, primeiro, ele já está preparado. Quando o Braulio comentou aqui sobre o módulo de pagamento, dele se conectar com qualquer RP do mercado. Então, ele conecta com Oracle, com SAP, então com qualquer RP. E ele também tem possibilidade de se conectar para receber dados eletrônicos ou faturas que o cliente já possa ter em algum outro sistema de coleta. Então, essa flexibilidade de receber e enviar dados já é alguma coisa nativa do BM. Então, Leandro, acho que você já acabou respondendo a outra pergunta, que era justamente se o BM conversa com essas principais ERPs do mercado, SAP, Oracle, né? Sim. Ótimo, vamos lá. Nós trabalhamos com várias tecnologias diferentes, né? Então, a gente sabe, tem cliente que quer uma entrega por FTP, por API, Web Service. Então, é como o Leandro falou, seja um input ou um output, nós temos esse desenvolvimento dentro de casa para poder trabalhar de acordo com a necessidade do cliente. Então, é bem flexível essa parte aí. Ah, ótimo. Mais uma aqui. Qual é o período de implementação do BM? Isso aí varia muito, né, de projeto para projeto. Então, uma média nossa, assim, pode ser de 2 semanas, já teve projetos há 3, 4 meses, dependendo da complexidade. Mas vai tudo de acordo com o nível de serviço. Então, tem cliente nosso que o foco deles é ativar uma plataforma para fazer um controle daqui para frente. Então, é uma implementação muito rápida e ágil, né? São poucas quantidades, unidades, a gente implementa e já começa a processar os dados. Tem clientes nossos que querem carregar 2, 3 anos de histórico. Outros querem carregar vários anos de histórico, fazer uma validação. Então, isso aí varia muito. Ou seja, é um tempo de ativação de acordo com o nível de serviço do cliente, né? E aí a gente tenta sempre analisar qual é a necessidade mais urgente do cliente. É extrair um relatório de dados históricos, organizar um pagamento daqui para frente. E aí a gente foca a prioridade do projeto em cima da necessidade do cliente. Eu queria complementar que esse ponto que o Braulio trouxe é fundamental, ou seja, não é só uma plataforma que a gente vai colocar no ar para o cliente gerar relatórios ou ela dar as informações de coleta. Ele está totalmente customizado ao ambiente do cliente, ao comportamento de consumo e ao business do cliente. Então, é por isso que o cliente compra e o nível de serviço ele influencia no projeto. Então, isso é uma coisa bem legal. E só um highlight disso, temos clientes que usam o BM para relatórios de sustentabilidade ou para relatórios de auditorias internacionais por conta da matriz ou da onde que essa empresa está posicionada. Então, quer dizer, não somente para gestão focada em consumo e custo, mas também a tradução de dados de consumo em pegada de emissão de carbono também acontece. Então, às vezes, a implementação do projeto tem como objetivo principal ou primário esse tipo de reporte e a gente direciona o projeto para isso também. Legal. Braulio acabou passando por um tema que acho que já endereça a próxima pergunta, que a pessoa queria saber, comenta que na empresa tem um sistema de medição que já está acumulando dados desde 2014. Pergunta se tem como transferir. Você já respondeu, né? Disse que sim, correto? Sim. Isso acontece bastante frequência, né? Os clientes eles têm uma base de dados e posso aproveitar? Sim, a gente recebe aquela base de dados, analisa a estrutura para poder carregar no nosso sistema. Então, sim, possível. Legal. Então, vou para a próxima. Vocês verificam desvios de consumos somente na análise das faturas ou também instalam medidores de energia, gás, hidrômetro para ter uma telemetria de utilities com monitoramento online do consumo real? Muito boa essa pergunta é excelente. Na minha fala, eu mostrei para vocês o nosso escopo de atuação e um dos serviços que a gente tem é o Energy Management, que é exatamente essa telemetria e coleta de dados online. Então, a gente faz isso, é um trabalho acoplado ao BM, ou seja, não é dentro, não é nativo no BM, mas está no nosso portfólio, sim, de serviço. Pessoal, tem uma última pergunta, eu vou dar uma agrupada, porque elas são muito parecidas.
Como é que é feita essa cobrança? É uma assinatura por unidade consumidora? Tem um success fee? Como é que é esse estilo de contrato? É por meio de aluguel? Como é que seria um custo médio? Como é que funciona? O serviço do BM é como nós falamos, né? Nós analisamos a necessidade do cliente, vemos qual é o portfólio, qual é a cobertura dele, e normalmente é uma mensalidade em cima daquele serviço. Então, em alguns casos, quando o cliente tem um portfólio muito grande, né, está sempre ativando e desativando, a gente faz um custo por unidade consumidora. Em outro caso, dependendo do serviço que o cliente quer, o foco do serviço dele, a gente cobra só uma mensalidade. Então, no geral, é uma mensalidade em cima daquele serviço, né? E, como falou de instalação, eu acho que isso é mais na parte do que o Leandro está falando de Energy Management. Como nós temos um hardware, uma conexão, configuração inicial, aí também a gente precisa estudar onde que está a estrutura, onde vai ser toda essa instalação. Aí, normalmente, há um custo inicial ali da instalação daquele hardware para depois a gente ter a solução mensal. E só complementando, existe sim a possibilidade de trabalhar com Success Fee, ou seja, o objetivo principal aqui é a gente prover essa inteligência, como o Braulio colocou, a coleta de informação, o tratamento das informações, mas como serviço adicional, uma consultoria de tomada de decisão, de ajudar o cliente a conduzir a implementação da melhoria até o fim, a gente também executa. Isso, de novo, serviço adicional, e a gente pode trabalhar com Success Fee. É uma modalidade também muito presente. Show de bola. Chegou mais uma aqui, para a gente fechar as perguntas. Quais os tipos de faturas que vocês controlam no Brasil? Energia, água, o que mais? O mais comum é energia, né? Mercado cativo e livre, água, a parte de saneamento básico também, né? Também temos lixo reciclável, não reciclável, mas aqui no Brasil o grande foco ele está nessa parte de energia, água e gás. Então, nós temos capacidade de processar vários tipos de combustíveis diferentes, né? Vários tipos de soluções. Exato. Leandro, Braulio, obrigada aqui pela participação de vocês no nosso webinar. O primeiro de alguns, teremos outros aí ao longo das próximas semanas, com outros executivos, e a gente vai tratar sobre soluções digitais para cidades inteligentes. Obrigada mais uma vez, vamos deixar aqui os contatos de vocês. Então, pessoal, fiquem à vontade para fazer contato conosco, encaminhar perguntas e a gente continuar esse diálogo aberto hoje, tá? A apresentação vai ser enviada também a todos os participantes. Até a próxima. Obrigado. Obrigado, Lu. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.